No ar, o Resenha Tricolor número 155, semana de final, estádio lotado, jogo tenso, mais uma vez assaltado dentro do esperado. Daniel Campos. Cara, o pior de ser assaltado é que quando anunciaram a arbitragem todo mundo sabia que ia ser. A gente vai falar disso, que eu tô aqui pra falar desse assunto. Rodrigo Junqueira. Nervoso, ainda não acabou. Muito pelo contrário, eu acho que era mais difícil no Allianz do que agora. Tá só começando. Abertura, produção. Bom, assuntos da semana é a final, né? Não tem muito mais assunto. Acho que a gente pode abordar aqui as dificuldades na compra de ingresso para a final, porque isso envolve a final, é um absurdo, eu não aguento mais. Eu não vejo ninguém do São Paulo se manifestar sobre a total acesso, o preço dos ingressos, o jogo em si, os desfalques sempre, né? É impressionante como a gente não joga um jogo decisivo completo. Eu acho que eu não me lembro a última vez. E nós tomamos uma aula de bastidores nessa semana pré-final. Eu que queria abordar isso também. O Andrés acendeu uma aula de como se jogar a final e o São Tirou Paulo foco. totalmente. São Paulo caiu como um patinho. Caiu como um patinho. Pôs a arbitragem que quis, deu o contexto que quis, o ônibus não teve pressão. Ele manipulou a semana e o São Paulo parecia um menino de 5 anos jogando com um sub-20. Inocente, no mínimo. O Andrés, a questão do ônibus, ele tá pouco se lixando se a gente vai fazer festa antes ou depois no ônibus. Pra ele pouco importa, isso não muda o jogo dentro. Tanto que a gente podia ter feito a mesma festa dentro. O Andrés, ele mudou o foco da imprensa, que tava batendo no Corinthians a semana inteira, porque fez um péssimo jogo contra o Santos. Que tomou um vareio. O Carille saiu brigando com o repórter da Jovem Pan. Então toda a opinião contra tava em cima dele. O que ele fez? Ele jogou para a torcida do São Paulo e o São Paulo caiu como um patinho. O São Paulo não se posiciona. Exato. O São Paulo não fez uma pressão com o árbitro. Uma. Daí o presidente vai dar uma entrevista. Do lado dele sorrindo. Perfeita. Um puta de um babaca. Sempre no momento inoportuno. Sim. Por que ele vem falar? Por que ele vem a público falar e não é pra defender o clube, é pra se defender? Exato. Ele sempre coloca o ego dele na frente do clube. Ele tinha que defender o São Paulo, não se defender, cara. O momento que ele tá dando a entrevista e falando um monte de abobrinha que não valeu absolutamente nada, ele devia estar pressionando a federação para não ser o Luiz Flávio, que toda vez que apitou, prejudicou o São Paulo. Eu não tenho um argumento. Ele não apita uma derrota dos caras desde 2015. Só contra o São Paulo foram 3 jogos. Mas assim, cara, como que você não articula? Como que você não vai pra cima? Veta o cara, fala esse cara não. Qualquer outro árbitro aqui... Tem que vir o Lugano depois, que nem Mas depois já chorou, já o leite já derramou, mas entendeu? Não é função dele também. Se fizer antes, os caras vão achar que atravessou, você entendeu? Não, e antes que comecem, mas o São Paulo não tem poder de vetar o árbitro. Cara, mas do mesmo jeito que o Andrés fez uma pressão, o São Paulo poderia ter jogado a pressão em cima inteira do árbitro, ele ia no mínimo ver o VAR da bola na mão. Porque o cara não se deu o trabalho de ver o VAR. Ele não se deu o trabalho de ir lá. Ele tirou a responsa das costas dele. Então o São Paulo deveria ser assim, mas o futebol se ganha em campo. Amigão, não sei que mundo que você vive, porque no futebol brasileiro, você começa ganhando uma final nos bastidores. E a gente saiu perdendo. Saiu perdendo nos bastidores. Nos bastidores, 1-0. Não, 2, né? Porque os caras adiaram hoje o julgamento do cara pra jogar a final como se nada acontecesse. Não, mas tá vendo? Uma articulação. Você vê a importância disso. Desde o começo da semana, que eles vêm de uma final onde eles foram massacrados e a gente veio de uma vitória épica nos pênaltis. Então, assim, os caras tomaram vareio de bola, foram pressionados. Então, e a pressão estava neles. Em um dia, uma declaração. Mudou todo o contexto. Sim.
A arbitragem foi anunciada logo depois que a gente terminou a gravação no sorteio. Programa. Cara, o São Paulo nem vem falar público, nada. Não fala, ninguém não se manifestou, não pressiona. Mas posso te falar, nesse aspecto, o Leco não esperava nada dele. Não espera, se ele vier a público, ele é massacrado. Não, ele veio a público. Ele veio na moita, né? Então, ele veio na moita, ele não veio no seu, ele grava uma entrevista. Então. Só faltava futebol. E eu acho que o Raí é muito bonzinho pra isso. O Raí, eu tenho a impressão que é a freira na casa de prostituição, sabe? Que tá todo mundo fazendo baderna do lado dele e ele tá lá olhando, sabe? Óbvio que é bom ser um lorde na vida, mas tem lugar que não dá pra ser lorde. Ou você joga o jogo. É guerra, é vida ou morte esse jogo, cara. É guerra sim, senhor. É um esporte, mas se ganha jogo nos bastidores também. Fomos muito mirins. A minha indignação hoje é com os bastidores do São Paulo, além da arbitragem. Também. E daí acho que vale falar um pouco de preço de ingresso, fala aí. Que foi um negócio e de assim, prestação de serviço, né? A prestação de serviços, vocês podem falar... a gente vai falar a mesma coisa, inexplicável. É inaceitável. O nome da empresa é uma piada, porque tudo que ela faz é não dar acesso aos eventos. Aí tem gente que justifica, sem conhecimento, que fala assim, mas é muito acesso no site ao mesmo tempo. Tudo bem, concordo, isso pode dar um problema. Mas a gente tem um exemplo do nosso rival que vai perder a final domingo pra gente, que vendeu todos os ingressos em 16 minutos. Foram 40 mil, 13 mil a menos. Para você ter 40 mil lá, você tem que ter no mínimo 100, 120 mil acessos para você vender em 16 minutos. Então por que lá não cai? E a gente não conseguiu vender em 2 horas fora do ar. Em 6 dias. Olha, eu postei maluco no meu Instagram. Eu cheguei na sexta de manhã, que eu tava numa reunião ali perto. Cheguei às 10. Cara, eu saí de lá 1h30 da tarde, eles não ofereceram uma água, não veio uma pessoa do São Paulo, não veio uma pessoa do São Paulo, porque o sistema ficou fora do ar. Eu sou sócio proprietário de Cativa, eu tinha o direito a comprar meu ingresso na bilheteria e eu não consegui exercer meu direito. Aí o que aconteceu? Aconteceu que os caras chegaram com um bolo de ingresso impresso, a máquina não passava, ninguém tinha dinheiro para comprar, ou seja, os caras estavam lá fazendo folclore, e vocês viram na Cativa como tava. Tinha muito mais gente do que cabia. Tava todo mundo em pé nas escadas por falta de controle de gestão dessa porcaria dessa empresa, entendeu? Então, e do lado da Azul tinha um lugar sobrando. E do lado da Azul, justamente por isso. Porque na fila que eu estava lá, o cara não tava olhando a carteirinha, porque não tinha sistema. Então você falava assim, eu quero vermelho, eu quero azul, pro cara era indiferente. Então o cara saiu vendendo lá a torto e a direito, sem nenhum controle, sem nenhuma gestão. O cara que paga lá o seu carnê anual teve que ver o jogo em pé por essa porcaria de empresa. E o São Paulo mais uma vez não se manifestou. Eu acho que o pior de tudo é assim, o preço do ingresso, que é uma coisa que foi bem polêmico também, é uma coisa, eu entendo, eu acho caro, mas eu acho razoável. Porque, assim, são 7 anos sem uma final, etc. Vários lugares se explora dessa maneira. Só que a entrega que você tem que dar, cobrando R$120 de prestação de serviço, é outra coisa. São 4 guichês abertos, ingresso impresso antes, é um controle rígido, é saber quantas cativas vermelhas tem, quantas azuis. É uma coisa, assim, muito inocente. Concordo. Para não fazer. O preço, eu acho caro, mas eu acho aplicável. Não, o que deveria ter é um setor popular, entendeu? Porque você não pode privar parte da torcida que foi o ano inteiro. Eu entendo. Que pagou 30 e agora virou 120. Eu entendo a necessidade de cobrar. Sócio torcedor. Sim, cara ter um caminho, esse para mim, caminho bem feito, entendeu? Você trouxe para mim um ponto mais importante. Então vamos lá. Hoje eu tenho um sócio torcedor que ele é mal desenhado, ineficaz. Então, qual que é o papel do sócio torcedor? Na visão do clube, não do torcedor. Receita recorrente. Eu trago uma receita fixa recorrente para o cara que vai sempre nos jogos ou para quem não vai e quer ter um benefício quando precisa. Só que eu vou pagando todo mês e eu dou uma receita recorrente para o clube. Como o sócio torcedor é extremamente mal desenhado, não tem benefício real, se você faz na ponta do lápis você não vê vantagem. Quem paga como eu é... Então, eu pago sócio quase torcedor. Uma esmola que eu dou pro também clube. pago. É mais para... Pago R$30 por mês também. Então, mas para muita gente, esses R$30 fazem muita falta. Não faz. Então, quando você vê um contexto, você fala assim, puta, se você garante a receita recorrente, nesta hora, como um jogo como esse, você devolve para o cara que pagou a recorrência
um desconto de 40%, isso, 30%. O benefício que ele comprou por estar sempre com você. Foi em 30% dos jogos, 30%, 40%, 50%, entendeu? Assim, e você sobe o preço, e sobe o preço lá em cima pro cara que nunca está. E esse cara tem que pagar muito caro. E aí ele vai sair pensando no oportunismo, entre aspas. Porque o cara precisa pensar porque ele quer postar. Então. Não, e nem só isso. O cara precisa ir e pensar assim, porra, vale mais a pena ser sócio do que vir aqui pagar 120, que é essa bica. Então vamos nos tornar sócios. Eu trago mais sócios. Mas do jeito que tá, eu puno os melhores 2 vezes, porque eu não te dou a chance de ter um bom programa de recorrência, você não vem vantagem. E você tá sempre comigo comprando seu ingresso. Pois é. Então, você que está sempre comigo se ferrou na hora ruim e se ferra na hora boa, porque você não ganha absolutamente nada por estar vantagem comigo agora. Nada. Então, a minha lógica de programa de fidelidade, ela tem 2 coisas. Assim, o cara que sempre paga, o cara que sempre vem. O cara que sempre paga está garantindo o lugar nessa hora, o cara que sempre vem, ele me dá a recorrência. Certo. O São Paulo não pega a base e trata todo mundo como gado igual, não segmenta e põe o preço lá em cima. É óbvio, eu entendo a questão de marketing de oportunidade, de ter uma receita que veio, mais de 6 milhões de reais. É a maior da história, né? Só que não tem um senso de tratar o cara que, puta, o dinheiro suado todo mês, esteve ali em todos os jogos na hora baixa, sem dúvida. Não teve a chance de estar lá ontem. Tanto que você vê até a casa da Independente lotada de gente que não conseguiu entrar no jogo. Então, ali a gente viu um aglomerado de gente com esse contexto, mas quantos caras que não são de organizado, que estavam espalhados por bar, em casa, que gostariam de estar lá. E que por mérito deveriam estar lá, porque eles deram o recorrente e não foram reconhecidos, premiados, por isso, entendeu? Exato. Concordo. Mas vamos falar de bola rolando, cara. Bola rolando. O desfalque inesperado do Lisieiro. E mais uma vez, né, as notícias vazam sem precisar vazar, né? Porque no sábado já tava todo mundo especulando, coisa que não era para sair de dentro, mas é isso. O Pablo não se recuperou. O Pablo não se recuperou. Cara, a minha leitura... Que levanta a fisiologia mais uma vez, né? Da qualidade da recuperação de atleta no São Paulo. Mas a minha leitura, assim, eu acho que isso aí a gente já tá cansado de falar, nosso departamento médico e o Refis... na semana de preparo, nunca no treino. E o Pablo também, sozinho. Agora, a minha leitura é que o São Paulo hoje, ele não é um time de individualidade, ele é um time de coletivo. E a gente tá onde a gente tá, com grandes chances não, mas com chances reais de título, pelo futebol coletivo que a gente conseguiu encaixar de um dia para noite. 5 jogos, né? E eu não entendo, eu juro que eu não entendo, você pode gostar de A ou B, ou não gostar de A ou B, críticas direcionadas a determinados jogadores a 6 dias do próximo jogo, que pode mudar a história do São Paulo no ano, entendeu? Eu soube que foram no Instagram do Anthony xingar o cara de pipoqueiro. Porra, o Everton Felipe, seja rival fazendo graça. O Everton Felipe apanhou um monte também nas redes sociais. O Carneiro apanhou um monte. Pô, você gostou do futebol do Carneiro? Cara, eu não achei que o Carneiro fez um bom jogo. Mas daí a você ir atrapalhar o emocional do cara numa semana do jogo da final, é você jogar contra. Você é o cara que não tem direito de reclamar do Leco, porque tá jogando contra igual, entendeu? Vai se ocupar, o que agrega você ir na rede social de um jogador, escrever que ele é pipoqueiro entre finais. Não, o que vai mudar? Você acha que o cara vai falar, puta, o cara achou que eu sou pipoqueiro, então eu vou jogar bem, então agora eu vou correr mais. Pô, o cara nem é pipoqueiro, o cara tem uma atuação abaixo da média que é muito alta, e só isso, gente. E que é normal, que acontece, cara. A gente tá falando de um monte de moleque aí de 20, 22 anos, a gente reclama de medalhão que oscila, a gente não vai reclamar de moleque, cara. Eu acho normal. Também. E eu acho, sim, que o São Paulo fez um bom jogo e deveria ter saído com outro resultado. Além das interferências da arbitragem, porque a gente tá falando aqui, claro, da bola na mão, cara, o lance da expulsão, que o mesmo Luiz Flávio de Oliveira expulsou o Carneiro no jogo contra o Red Bull por uma bola... exatamente. E por que ele não foi lá e não expulsou? Então, assim, teve interferência da arbitragem, sim. Mas, além de interferência, cara...
Porque a arbitragem do Luiz Flávio, ela é feita para irritar. Ela se arrasta. No tiro de meta ele manda o Volpe segurar, porque não sei o que lá. Você vai cobrar o lateral, ele manda você ir mais para trás. Ele muda o lugar da bola. Ele vai irritando. E vai parando o jogo, né? Tanto que muita gente falou assim, porra, a torcida tá quieta. Cara, o cara amarrava o jogo o tempo inteiro, não saía uma pressão. Ele tem uma condução que ela é irritante para o jogador, para a torcida. Então, foi muito mal mesmo. Não, para mim não é mal, para mim isso é encomenda de um. Eu também acho. Acho que é também. Trava o jogo no Morumbi, ele se arrasta. Também. O jogo se arrastou. Tudo que ele pôde parar o jogo, ele parou. E é faltinha boba que ninguém dá, é lateral que manda voltar, isso me irrita mesmo. Mas então, dado isso, eu acho que a gente foi muito superior aos caras. Eu também. Os caras tiveram 2 chutes no gol, um ali que o Cleison fez uma boa jogada e uma cabeçada ali mais ou menos. Porra, a gente teve 2, 3 chutes do Hernanes, teve a cabeçada do Arboleda, teve a cabeçada, teve um lance do Nenê que ele perdeu, uma cabeçada, se eu não me engano, do Everton Felipe também de dentro da pequena área. Pô, a gente criou, e é uma zaga dos caras que tá acostumada a não sofrer sustos. A gente ofereceu alguns sustos pros caras. Eu acho que a gente deveria ter saído com um resultado melhor. E eu não acho que tá tudo perdido, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tá indo de igual para igual domingo, coisa que era inimaginável há 6 programas atrás, entendeu? Então, porra, vamos ter um pouquinho de lógica e nexo aí nas cobranças, todo mundo, cara. Vamos jogar juntos, sabe? Também acho, não é hora de arranjar coisa pra... Não, e de ficar apontando culpados. Não tem culpado de nada. Muito pelo contrário. Final, calma, vamos lá. Calma, tem que... Quantos anos tem o Luan? 18, 19. Quantos anos você olhava ele em campo, você dava quantos anos pra ele? 30, foi o melhor em campo, jogou muito. O Luan tá me lembrando o Keita. O Keita não, o Kanté. Juro que tá me lembrando. Mas se você pega o Luan, o Lisieiro pra mim fez muita falta, não foi um pouquinho de falta. Ele fez muita falta na ligação. O time ficou previsível. E a entrada do Carneiro ajudou muito pouco. Mas assim, se você pega o Luan, agora sem o Lisieiro, mas tudo bem. O Antony, o Igor Gomes, o Everton Felipe, que tem na casa de 20 anos, o Carneiro também tem na casa de 20 Carneiro anos. Acho que tem 21. Né? Então, você está falando do meio para frente, molecada, 80% do time tem 20 e poucos anos e está jogando a primeira final profissional. Este contexto, e você olha o que o time produziu em campo, parecia um time muito mais experiente, muito mais entregue, que não sentiu enfrentar uma defesa de muito mais idade e um time com mais bagagem que eles. Então, assim, cara... ver o time que enfrentou o Talheres, que eram uns caras com 20 anos a mais, então, e olha a atitude... E olha a atitude daquele time e olha a atitude do time atual. A média de idade deve ter uns 8 anos a mais, e você vê uma atitude, uma postura, uma forma de enfrentar um jogo grande, um clássico, que a gente não via, sei lá... Desde o time do Kaká, Luiz Fabiano, que era de igual para igual. Pegou, cara, é um monte de menino de 19 a 22 anos que não está sentindo, como muita gente fala assim, não. Que talvez tenha sentido. Que, assim, eu acho que o Antony sentiu a partida. Pode ser. Falaram de uma virose. Eu acho que é emocional, cara. Você, quando tem uma reunião importante, quando seu filho vai nascer... Você mexe com o seu psicológico. Mas se você tá debilitado fisicamente e vai no sacrifício, o rendimento o máximo do rendimento cara, abaixo. Eu não acho absurdo o moleque sentir. Aí é que tá o negócio, entendeu? Ele fez 6 jogos como titular e tá jogando uma final contra o nosso maior rival, um deles, com 60 mil pessoas, sendo que ano passado ele tava na arquibancada gritando eu. Pô, eu acho que eu hoje, com 30 e bem pouco, eu sentiria emocionado, eu adoraria que esse time estivesse disputando uma final, a gente tendo ganho algo 2 anos atrás, com uma pressão muito menor. Mas existe um contexto nessa final de campeonato que ele é pesado pra caramba. Claro que é. Tipo, não dá pra ser de novo... E que não entrou em campo, sabia? E não entrou em campo. Mas meu ponto é por aí.
O São Paulo foi um time que brigou pela bola, que correu, que atacou, que impôs o ritmo, que sofreu poucos sustos. A defesa foi praticamente impecável, com a dupla de zaga muito bem, o Luan na frente. Exato. E o ataque, você fala assim, puta, cara, teve muita bola que travou, que tomou decisão errada. Foi mesmo. Mas que não teve omissão, cara. Não teve negligência. Ninguém se escondeu do jogo, entendeu? Esse é o ponto, tava todo mundo tentando fazer alguma coisa. E dos últimos 4 anos, eu te dou 20 exemplos de time omisso do São Paulo. É verdade. Que se escondia do jogo, que foge da marcação. Se tiver a mesma postura lá... Tem chance de ser campeão. Eu achei o Carneiro... Esse é o ponto. Achei o Carneiro no primeiro tempo muito mal e achei que o Everton Felipe começa bem e no fim do jogo ele perde bastante coisa. Nenhum dos dois pecou pela omissão, que pra mim Exatamente. Tipo, o Carneiro caía na bola, tentava, errava, mas o cara tá ali dando o melhor que ele tem. Atrás, e o melhor que ele tem ontem foi pouco pelo que precisava. Por quê? Porque não tem o Pablo, porque o reforço não tá inscrito, porque o outro já foi embora. Então... Exatamente, pra mim esse é o ponto, cara. É isso que a gente tem, muito dificilmente a gente terá o Lisier e o Pablo, muito dificilmente. Então, cara dá a mão pra esses caras e jogar Hernanes junto. inteiro, porque fez muita diferença. Muita diferença. E é o cara que deveria ter entrado no lugar do Lisieiro, né? Porque é o único que faz com a mesma característica. Fala disso na live de tática, mas é exatamente isso. Ô Jungs, bola cheia e bola murcha da semana. Pô, isso tá fácil, hein, Liberato? Bola murcha, esse juiz maldito, né? Que, vai em casa, é o que o Lugano escreveu, opera 60 mil São Paulinos na cara dura. É que não merece nem o nome, acontece, mas chamar bola murcha o Luiz Flávio. Pois assim, eu acho que a gente tinha que fazer um troféu em homenagem a esse merda. Podia mesmo. Troféu Luiz Flávio de Oliveira é sempre o bola murcha. Aliás, família Oliveira, né? Porque o irmão não era melhor em nada. Então vai pra ele e o bola cheia vai pro Luan, que fez uma partida cara. monstruosa, com menção honrosa pra dupla de zaga também, que Bruno Alves e Arboleda não perderam nada, puseram os caras no bolso. Tá impressionante. Mas o Luan, e no Allianz o Luan foi um dos melhores também. Foi mesmo, de o novo. Luan tá com uma regularidade. E eu faço aqui meia culpa, porque todo mundo no começo do ano falava, minha dupla de volantes é Luan e Lisieiro. Eu falava, calma, que vocês nunca viram o Luan jogar, porra. Eu falava que minha dupla era... E eu falava assim, porra, você nunca viu o Luan jogar. Eu falava que o Jusilei eles iam. O Luan... E a próxima dupla que vem da zaga também é muito boa. Diego e Rodrigo Nestor. Muito boa mesmo. Tem bastante tempo para amadurecer, mas é muito boa. A safra de volantes. E o placar, domingo, amigão? 16 horas, o jogo do título. Se Deus quiser, o São Paulo pode ser campeão sem ganhar nenhum clássico, pode ser campeão empatando 4-0-0. E para você que acha que isso é ruim, em 1989, segundo o perfil do Twitter, 89, jogos do São Paulo, do nosso amigo Alexandre, o São Paulo foi campeão sem ganhar nenhum clássico, empatando os últimos 4 jogos por 0-0. E até ontem ninguém lembrava. Então, cara, pode ser campeão do jeito que for, que eu tô topando. 16 horas, seu placar, no então, Itaquerão, é 0-0, meu placar é 0-0. Então tá. Mas calma, é que se eu não falo isso, a produção erra no GC aqui. Então é 16 horas, Itaquerão, estádio do governo. Qual é seu placar, Rodrigo Junqueira? São Paulo e Galinhas. Eu acho que o São Paulo ganha de 1-0 lá. Bonito. O meu é 0-0 e título nosso. E aí a gente vai, aqui na segunda-feira, começar a chamar de São Volpe. Daniel Campos. 1-1 campeão nos pênaltis. 1-1 campeão nos pênaltis. Cacete. Olha, prepare o seu desfibrilador. Porque não vai ser nada disso que a gente falou. Porque a gente vai fazer o exame. 3-3. Vai fazer o exame do seu pai, do seu avô, você. Porque, cara, prepare o desfibrilador que promete. Ninguém acertou esse placar também, né, produção? 0-0? Ninguém. Você, deixe seu placar, acredita no título? Falou, não? 4-1. Mas foi quase. Foi quase. A gente teve mais de 4 chances de gol. Que eles até tiveram uma, né? Então foi bem. Tipo isso. Justo. Queria chamar aqui o quadro Perguntas do Internauta.
Mas tem um recado importante antes de tudo. Onde é a live do Perguntas do Internauta? A live é no Instagram, @resenha tricolor SPFC. É fácil, só ir lá. Mais ou menos, umas 9h45 a 10h15 de segunda-feira. Muito bom. Aproveitando as orientações, o que as pessoas que não estão inscritas têm que fazer? Não, a gente precisa falar isso. Eles precisam se inscrever no YouTube. O programa do Resenha tem um fenômeno. Fala pra eles o que tem acontecido. A gente tem mais visualização que inscritos, ou seja, tem um monte de stalker aí assistindo e se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente. É o Zuckerberg da vida? Não é. Esses caras aí tá estranho, Tem mais gente que assiste que tá inscrito. YouTube então se inscreva e participa também, que agora a gente vai pra essa live aí. Manda ver. Pô, lê essa turma que tá participando aí. Aí a gente quebra a lógica. Ô, louco. Olha lá, o pessoal participando aqui. Este foi o pior jogo de São Paulo no mata-mata. Eu achei esse muito parecido com o jogo do Morumbi contra os Porcos. Achei muito parecido. Os dois a gente foi melhor. Os dois a gente criou... Eu acho, inclusive, que esse a gente sofreu menos sustos do que a gente sofreu contra o Porco. Eu também. Porque a gente tomou uma bola na trave do Dudu. Eu não acho que esse foi o pior, não, cara. Boa. O Guts, _17, fala aqui que tem que colocar os melhores em campo. Acho que ele tá falando do Hernanes desde o início. Mas eu acho que vocês... foi mais... Não, agora pro próximo, desculpa, pro próximo. Pro próximo, se ele estiver inteiro, com certeza. Eu acho que no próximo, cara, mesmo quem não tiver inteiro, assim, se... Vai pro sacrifício. Tem que ir pro sacrifício, porque você prefere o São Paulo campeão ou o time completo contra o Botafogo? Eu prefiro o São Paulo campeão, entendeu? Então, assim, eu acho que assim... Eu prefiro o São Paulo campeão contra tantas coisas. Não, claro. Não, é que a estreia no Brasileiro é contra o Botafogo e a gente já vai ter um monte de reforço. Aliás, um recado, tá? Que vocês me lembraram aqui, que eu ia falar isso, eu esqueci. Quando o Tietê foi anunciado e a gente elogiou aqui, choveu críticas. É caro, não precisa. Olha aí o que aconteceu. Lisieiro machucou, não tinha substituto. Exato. Aí colocaram o Carneiro lá, que vocês estão criticando. O São Paulo precisa de elenco, velho. Precisa. Então parem de reclamar. O pessoal pergunta aqui, a gente falou um pouco disso, o Cadu e o Michel falam sobre o Lisieiro volta e o Carneiro jogaria domingo de novo? O que vocês acham? Ou você acha que eles vão de falso 9 com o Everton na frente? Eu acho que ele põe o Hernanes. Então, também, o Everton Felipe lá na frente e o Hernanes no lugar dele. Eu acho que não volta ninguém e entra o Hernanes. Acho. Você? Também. Então respondeu a pergunta de muita gente aqui. Eu acho que não joga Lisieiro, acho que não joga Pablo. O Adael Moraes reclamando da Adidas, que lá em Joinville ele foi, não tinha uma camisa, não tinha nada da coleção de São Paulo, no maior shopping de Joinville. Vergonha. Se você tiver Twitter, escreve no Twitter que eu tô dando repost pra jogar na cara deles. Cara, eu fui na São Paulo Mania do Morumbi, dentro do estádio não tem a fonte vermelha. Não tem? Não. É porque é a distribuição deles, né? Tristeza. Vamos lá. Aqui um salve. Opa, apertei o botão errado. Salve. O Klaus vai atrapalhar? Dani? Menos que o Luiz Flávio, com certeza. Até porque, né, o vídeo do Cleison é xingando o Klaus. Mas o que eu acho? O que eu faria se eu fosse o São Paulo Futebol Clube? Eu falaria todos os dias dessa semana sobre a arbitragem. Todos os dias. Eu jogaria uma lupa do tamanho dessa sala aqui em cima do Klaus. A gente é muito bonzinho, é muito pacífico. Porra, tem que pressionar. Klaus, que em inglês é um palhaço. Aula de inglês pra vocês. Fomos roubados dentro de casa, mesmo com VAR inaceitável. Mais uma vez. Márcio SD, sim, fomos roubados e falamos disso. Eu também não quero ler essas perguntas que falam sobre campeão ou não. É verdade. Tentar domingão aqui, o Natan Salles FC, domingão tentar ir com ímpeto ou jogar com por uma bola lá. O que vocês acham? Defender um pouquinho, fechar a casinha e achar um contra-ataque, ou você vai lá com ímpeto de fazer gol, Daniel Campos? Atacaria o Corinthians lá. Porque eles não estão acostumados, né? Eu também faria isso. Faria isso. Que bom. Peraí. Quem mais faz falta? O Pablo ou o Lisieiro? O Du Tambasco. Tambasco. Eu acho que o Lisieiro também. Eu também. Acho o Pablo muito bom, muito uma galera tá perguntando aí se o Prato tá voltando, é fake news, viu? Fake news total. Aqui eu vi, eu achei que não valia nem. Mas não, é que tá rolando um print aí de uma história. Eu vi. Que o River não pagou, que daí pagou. Fake news. O Antônio Júnior
08 aqui, ele fala sobre o julgamento da galinhada. Ainda somos fracos nos bastidores. A gente falou isso no programa. Isso tá na cara. Tá na cara, não precisa nem falar, mas falamos. Por que não o Brenner no lugar do Carneiro? Muita gente falando disso, eu também prefiro. O Brenner tem estrela, né? Pelo menos. Só o Lugano faz isso, Rafael Vieira 165, Lucas AV66 também. É o único que teve coragem. Depois não adiantou muito, mas teve mesmo. O Brenner fez 2 gols contra as galinhas e todo mundo que pede se baseia nesses 2 gols. Mas precisa estar jogando bem, precisa estar numa sequência para acreditar só na estrela para entrar de titular, eu acho... Tudo bem, mas a gente acreditou no Carneiro. Não, tudo bem, cara, mas eu coloco o Brenner no segundo tempo. Ok, tudo bem. Começar nos 11... Não, tem que pôr o Hernanes e ponto. Isso, o Carneiro veio da cavadinha, tava com moral, tem um contexto mínimo. Nós fizemos puta festa do Carneiro aqui semana passada, ninguém nem lembrava que o Brenner existia. Fala, Delfinho, corte barba aí. Brenner, o Hernanes... Não, porra, sacanagem. Vai, Junks. Brenner ou Hernanes? No lugar do Carneiro, Hudson, né? Não era... O cara pergunta ali, alguém em cima, se o Hudson jogou mal. Não. Eu não achei também, cara. Pelo contrário. Eu tenho achado que o Hudson tá jogando super bem, cara. O Vitor André Leone. Também acho que não se preocupou muito em marcar os caras, né? Mas... Tem que ser, né? Lateral tem que fazer isso coincidência também. Ou não, o São Paulo tá sem tomar gol há 5 jogos, cara. E desde que o Hudson foi pra lateral. Ó, o M. Pereira 79, maldito Leco, voltou a falar na semana passada depois de silêncio. É um puta mau agora, eu falei aqui, não dá pra ficar falando dele, é igual o Beetlejuice, você fala muito, ele aparece. O pior ele ir no microfone, velho, ele não tem que falar nada. Não tem, é verdade. Sensacional. Quem mais, hein? Pessoal aqui muito falando dessas mesmas, decisão de pênalti, o Carneiro foi mal... É isso aí, acho que mais, então, hein? Encerra aqui a gente faz mais um. Presta aí. Ai. Dado sagrado. Muito obrigado para você que participou. Espalha onde se inscreve lá no YouTube do Resenha Tricolor, que a gente precisa de inscrições, a gente precisa desse apoio. E obrigado aí pela participação. Vamos fazer mais um pouquinho da live aqui com a galera. Notas do jogo de ida. E a análise tática do São Paulo sem Lisieiro, o que mudou, como mudou. Bastante gente criticou o Cuca pela escalação, mas acho meio juiz de videotape, assim. Não deu certo como eu esperava, então eu critico a escalação. Mas o que você faria diferente? Eu não faria porque diferente. Porque o Hernanes não tinha condição de jogo. Meu ponto é esse. Eu não faria, eu também não. Não tiraria um Brenner da cartola, não também colocaria não. o Nenê titular. Não, mas que fosse também, sabe? Talvez você não tirasse. Não dá pra você criticar o cara. Jogo. Não dá. Ele mesmo falou na coletiva, abrir mais o time do que abriu. Não tinha como. Não. Vamos começar pelas notas. E depois a gente fala um pouco taticamente. Começando pelo Caio com o Thiago Volpi. O Volpi teve pouquíssimo trabalho no jogo. As poucas bolas que chegaram ele passou uma segurança, com exceção de uma saída ali perigosa que o cara cabeceou. Cantou indo bem. Uma quase saída que ele não saiu e o cara saiu e voltou. O que tem me incomodado um pouco no Volpi é o timing da reposição de bola. Ele tá acelerando a reposição quando não tem que acelerar e tá segurando quando dá para acelerar. E isso, o São Paulo, o torcedor São Paulino é um pouco mais exigente com isso, porque a gente estava acostumado com o Rogério Ceni, que era a perfeição na reposição de bola. E o próprio Denis, que a gente não gostava, tinha uma reposição de bola boa. O Volpi, ele precisa... E o Sidão acertava a cabeça do Militão. Enquanto tinha o Militão... Mas então, assim, é um ponto que ele tem que desenvolver. Mas, assim, ele virou opção de líbero do São Paulo. E até, cara, se você me permite, posso entrar numa parte da análise tática que me chamou a atenção do time dos caras? Porque todo mundo fala, o time dos caras joga na retranca. E eu comecei a reparar o formato que os caras jogavam. Eles ficam com todas as linhas num espaço de 30 metros aqui do campo. Todas as linhas. Sim,
Aí o São Paulo, o São Paulo fica tocando a bola, eles deixam. Isso. Quando o São Paulo recua a bola pro Volpi, a linha de trás dos caras vem pro meio de campo para deixar todo mundo impedido e o São Paulo fica concentrado num espaço... Mas as linhas andam juntas. Juntas? Meu, juro que me lembrou um exército do Game of Thrones andando juntinho. Pra mim o maior mérito do Carille é o quanto ele organiza essas linhas e o quanto elas se mexem como um robô. Eu fiquei impressionado, porque eu não vejo o jogo dos caras, porque eu não sofro por rival, e eu nunca vi os caras no estádio esse ano, porque o clássico foi fora. Cara, eu fiquei impressionado com a movimentação dos caras, e me chegou à conclusão que o pior negócio pro São Paulo é voltar a bola pro Volpi, porque o São Paulo adianta a marcação em curto espaço. E o São Paulo fica esmagado num espaço de campo que tem que rifar a bola. Então, e aí que os caras querem roubar a bola para fazer o erro acontecer um gol, né? Que é perto da área, né? E eu ia falar dele que tem recebido e eu acho que contra esses caras é a pior coisa a se fazer. E qual era a nota dele mesmo? Nota 7. Junks, o Hudson, capitão Hudson, o lateral direito, o novo Belete. Olha, novo Belete, se bem que não é tão difícil ser um Belete, viu? Só tem muita sorte e Belete fez gol no final da Champions. O Hudson vai fazer na final do Paulista. Belete campeão do mundo pelo Brasil. Vai ser pelo São Paulo. Tomara. Mas ele tá preocupado em marcar também, né, cara? Essas pontas aí, acho que ele vai ter mais trabalho ainda agora na Arena BNDES. Mas eu acho que ele foi bem. Acho que foi menos do que estava jogando, mas nota 7 pra ele. Cara, daí começa a dupla de zaga. Aí ficou fácil. O Bruno Alves jogou um absurdo a partida. Ele é muito bom mesmo, cara. Eu acho ele o melhor zagueiro do Brasil. Ele errou 2 estrofes do hino, se não era 10, é 9.8. Do hino do Brasil, né? Porque do São Paulo ele não erra. Arboleda 9.77. Porque não sabe o hino do Brasil, fica cantando do Equador. Porque esse meu comentário foi... Como é? Xenofóbico. Isso. 9.8. Reinaldo Junqueira. Pô, Dani. É a melhor zaga do Brasil, de São Paulo. A dupla de zaga A dupla de zaga é. O Rei foi mal, né, meu? Sabe que eu não achei? Não? Não achei. Achei que ele não produziu nada. Eu acho que eu tava com boa vontade esse jogo. Eu não achei o Reinaldo mal. Eu achei que ele... Burocrático, ele não passou do meio de campo. Então, mas eu acho quando saiu o Carneiro e entrou o Hernanes, que ele começou até a fechar pro meio pra tentar fazer uma movimentação. Uma hora que ele tava na ponta direita e tal. Eu vi, aí perdeu essas 3 bolas, mas... sim, mas eu achei ele voluntarioso. Mas eu acho que ele vai se superar lá, viu? Na arena dos caras, isso sim. Mas nota 5 pra ele. Se ele fizer o gol do título, você tatua uma coroa. Uma coroa. Não precisa ser o Reinaldo, uma coroa. Nem de bike. Nem de bike, velho. Você tatua uma coroa, se o Reinaldo for campeão. Ao vivo, a gente leva as câmeras do resenha. A chance de eu fazer uma tatuagem do Reinaldo não é uma coroa. Cara, mas... Ao vivo, só em referência gravado em referência. Na cabeça, porque aí cresce o cabelo. Eu não falo, cresce. Tá bom, eu posso fazer. Não. O único que não tatuaria nada do Reinaldo nunca. Se o Rei fizer o gol do título, você faz escondida, aqui a coroinha pequenininha, aqui não precisa ser coroa. Faz só assim. Ao vivo, gravado no resenha. Raspado só um pedaço atrás, assim. Olha, não sei não, hein? Vamos ver na emoção de não sei. É capaz de eu fazer eu mesmo, cara. Vai, Luan. Luan nota 10, jogou demais. Foi a melhor partida do Luan como... Anthony. O Anthony é o que a gente falou aqui no primeiro bloco. Esse era o jogo dele, que todo mundo esperava dele, e ele não foi muito bem. Mas, cara, acho normal... Acho que faz parte do processo de maturação de um jogador profissional, totalmente compreensível, e conto com ele na Arena BNDES. Nota 5 para a partida dele e nota 8 pelo jogador que ele é. O Igor Gomes, Junks. Igor Gomes tá bem, né, cara? Esse é um cara que não pode mexer no time. Esse é uma peça que é tipo... Motorzinho. É tipo fundamental, jogou bem. A personalidade dele é incrível, né? A minha única, não é nem uma crítica, é uma crítica construtiva, vai. Eu não sei se tinha outro motivo, mas eu não tiraria ele. Quando o Cuca tirou, eu deixaria ele em campo. Nem eu. Eu tiraria o Anthony, sabia? Então, acho que sim. Eu tiraria fisicamente o Anthony estava abaixo, o Igor estava
tava e a minha reação pilhado. foi, ele vai tirar o Hudson. Todo mundo, né? Daí, quando ele corrigiu, eu falei, ele vai tirar o Igor Gol. Tem um cara atrás, tinha um cara sentado sentado na cadeira atrás de mim, pra deixar bem claro que vocês adoram piada de duplo sentido. Nossa. Que levantou a placa do Hudson, o cara me puxou assim, quem vai pra direita? Eu falei, caralho, eu não sei, velho, nem sabia que esse louco ia tirar o Hudson. Aí mudou, ufa, graças a Deus, mas o cara atrás de mim ficou desesperado, quem vai pra direita? Não sei, velho. E agora, né? Nota 7,5 pra esse futuro talento presente já. O Everton jogou pelo meio, né? Normalmente ele joga aberto pela esquerda, o Everton Felipe estava lá e ele teve um papel de fechar uma segunda linha de 4, acho que foi razoável, 6,5. Nada brilhante, pouco efetivo, mas bastante vontade, tentativa. Sofreu uma falta ali que também é um ponto contra o... A barreira? 5 bizarro. passos. Brincadeira, era barreira de futebol do salão, aquela porcaria. A barreira é uma vergonha. Brincadeira. Everton Felipe. Então, eu até apanhei muito no Twitter. Porque eu dei uma declaração que eu achei que ele jogou direitinho. Porque no primeiro tempo ele foi bem. Então, minha visão do jogo é o seguinte. É um pouco do que a gente já falou aqui no primeiro tempo. Cara, eu tô com uma boa vontade pra quem tem procurado o jogo, pra quem tem demonstrado gana e pra quem quer ganhar o título. Eu achei que o Everton Felipe procurou bastante o jogo. Deu uma cabeçada ali que ele perdeu o gol. E muita gente não enxerga com esses olhos. Eu tenho até discutido em alguns grupos, porque tem bastante gente que já está enxergando e bastante gente que tem boa vontade em bater no Everton Felipe. É que rolou uma birra anterior com ele. A minha birra com o Everton Felipe é da obscuridade da contratação. Então, mas que o jogador nenhum. Exatamente. Ele jogador não tem culpa, entendeu? Eu falo assim, você tem birra do Everton Felipe, falo dele não, mas a contratação dele, o jeito que foi, ninguém explica. Eu acho que muita gente tem esse mesmo sentimento, entendeu? E eu acho que hoje ele está jogando algo que até justificaria uma contratação que ele não tinha mostrado antes de ser contratado. Não, o ano passado dele foi muito ruim. Muito ruim. Foi mesmo. E esse ano, eu achei que ele foi o melhor do primeiro tempo. No segundo tempo, ele escolheu jogadas erradíssimas. Eu acho que ele foi mal no segundo tempo. Eu acho que ele foi mal no segundo tempo. Tanto que no meu Insta eu ia elogiá-lo, mas pelo segundo tempo eu preferi não. Mas eu dou uma nota 6,5 pelo ímpeto e pela vontade, entendeu? Boa. E o Carneiro, cara, o Carneiro nota 4. Porque mesmo com o ímpeto e a vontade, ele foi um cemitério de jogada. Eu não tenho uma jogada que ele foi produtivo para dar o segurar a bola lá. Vocês sabem que eu gosto do Carneiro, mas eu concordo. Teve um lance no primeiro tempo que o cara, ele tá sozinho com a bola no chão de cabeça. Ele vai jogar de cabeça, desliga o contra-ataque do cara. Eu queria ver, eu quase entrei. Cara, não! Tiveram 3 bolas que dava para ele dominar no peito, que ele não tava com marcação em cima dele. Os caras já assumiram que ele tem um tempo ruim de cabeçada. Ele devolve todas, meio sem noção, tentar dar uns passes. Tiveram umas 3 dessas aí. Precisa fazer um pivôzão com mais calma, Posso fazer uma pergunta para vocês? Assim, né? Que é o papel que a gente precisa. Que o Pablo estava tentando fazer. A defesa sair um pouco lá de trás do campo. O Pablo estava tentando fazer. Que eu ia perguntar isso para vocês. Vocês acham que isso pode ser um pouco de nervosismo? Porque eu percebi em alguns momentos de alguns jogadores claro sinal de nervosismo. Teve uma bola aqui atrás que a gente estava com a bola dominada. Ela sobrou agora, eu não me lembro se era o Igor, que deu um bicão lá pra... Sozinho. Que você fala, meu, calma. E é normal, afinal, estádio cheio. Pô, deve ser difícil jogar no Morumbi com 60 mil pessoas, com a pressão que o São Paulo tava até 4 semanas atrás. Hoje a pressão é grande, mas é um pouco menor. Mas esses caras todos viveram essa pressão. Viveram mesmo. 80% deles no banco de reserva. E de repente viraram titular e resolvam. Eu acho que o São Paulo sentiu um pouco o jogo. Eu acho que tem esse fator psicológico. Cara, são seres humanos que estão ali dentro. Talvez esteja mais acostumado como estava, né? 7 anos sem jogar o jogo. E que voltem a se acostumar. Exato, porque eu vejo algo legal sendo construído no São Paulo. Você mesmo falou, como, entre aspas, um demérito ser um time inexperiente. Por outro lado, é um projeto que se esses caras não forem o que eles têm sido nos últimos anos de ganancioso e
e mal de planejamento, a gente está construindo um futuro interessante. Cara, tem algo legal nascendo no São Paulo, como há muito tempo eu não vejo, a minha leitura entendeu? de demérito é muito mais o planejamento pífio que aconteceu, o mérito por acaso, porque estamos vangloriando de que estamos na final porque fizemos um bom trabalho, que é mentira. Não fizeram um bom trabalho. Eles fizeram um trabalho tão ruim que esses moleques apareceram e deu certo. Foi isso, foi sem querer, a gente falou. E daí quem entrou? Entrou o Nenê. Entrou bem o Nenê. Entrou bem. Eu achei ele com vontade também. Entrou o Hernanes. Entrou muito bem. Muito bem. E entrou no final... O Elinho. Cara, eu acho que o Nenê entrou com vontade. Né? Deu uma arrancada ali no segundo tempo. Mas assim, tipo... Furou uma bola. O Hernanes entrou, chutou 3, 4 bolas no gol. O Nenê é experiente, o Nenê tem um bom chute. Aquela furada foi meio ruim mesmo. Eu acho que entrar bem a minha tolerância para um veterano de 37 anos que usa camisa 10 é diferente de um menino de 21 que está em evolução. É que eu tô com boa vontade. Eu entendo a boa vontade. E ele tá motivado porque o Cuca foi malandro, falou que vai usar ele. Deu uma pilhada. Eu entendo, cara, mas assim, tipo, eu acho a vontade para um cara que é o 10, que foi contratado um ano atrás. Não discordo de você, não discordo. Então, para mim, nota 5,5. E daí o Hernandes muito bem, o Elinho eu achei sumido pra caramba. Até tentou dar uma arrancadinha ali e tal, mas... também, né? Fumaça. É isso. E nota pro Cuca? Do limão fez a limonada? Cara, eu acho que, por mais que você critique esse caso, vamos falar um pouco de tática antes de dar a nota do Cuca, porque eu acho que vale explicar na mesa o que a gente viu em campo. Por que você não fala um pouco da tática, então, e a gente dá a nota pro Cuca? Brilhante ideia, vou seguir sua sugestão. Boa. O que o São Paulo estava fazendo? Eu tinha uma dupla de volantes que fazia ligação e um quarteto ofensivo. Esta peça era fundamental ao lado dela porque ela dava uma ligação muito boa. Eu rifava menos a bola. Então o Lisieiro, assim como o Hernanes, ele tem uma característica que ele tem um drible. Então, quando o negócio está mais complexo, né? Ele dá um drible e acha um espaço que basicamente essa linha não tem. Tirando o Antony, que é o cara de drible, o Luan não tem, o Everton Felipe não tem, o próprio Everton não tem. Esse drible seco, o Hernanes dá a pedalada, sai de lado, acha um espaço. E finalização também. O Lisieiro tem essa característica, a gente perdeu. Então o que o Cuca fez? Falou, cara, eu tenho um time que vai se defender, eu plantei o Luan à frente da zaga como primeiro volante, fiz uma linha de 4, Reinaldo avançou menos, o Hudson defendeu, então uma linha de 4 bem sólida, os zagueiros foram muito bem, um volante plantado. Faço uma segunda linha de 4 para ter movimentação, esses caras variaram de posição, né? Com o Everton Felipe aberto, o Antony aberto, e o Everton e o Igor Gomes girando bastante para cavar espaço, e um Carneiro para jogar de pivô que tinha que fazer triangulação aqui, fazer triangulação aqui. Na hora que um ia para duplar aqui, o outro segurava e vice-versa. Então, se você pega o que ele tinha de material na mão, com fôlego, com preparo físico, com condicionamento físico, por mais que você questione um pouco o Carneiro ali, não tinha muita coisa muito diferente disso. Agora, falar que não foi tão bem, foi 0-0, é até meio covarde da minha parte ir por essa linha. Eu acho que foi uma escalação coerente. E nesse contexto, você falou muito bem das linhas, né? As linhas encaixavam aqui. As duas linhas. Encaixava uma linha aqui, encaixava uma linha aqui. Quando eu recuava a bola para essa linha avançava, e eu tinha dificuldade em girar a bola desta linha para essa, porque ele travava aqui, daí voltava para cá, estourava aqui, a gente perdia a reposição de bola. E nessa hora o Lisieiro fazia muita falta. Porque ele é o cara que conduz. Porque ele é o cara que conduz. E mesmo assim deu quase 70% de posse de bola. Sim, mas se você for ver... a posse ficou aqui, né? Pro volume de posse de bola, a gente criou poucas oportunidades. Ao invés de ter posse aqui, a gente ficou com a posse de bola aqui. Exato. Que é o jogo que os caras querem, né? Que é tudo que eles querem. Totalmente porque ele avança a marcação, põe a linha aqui na frente, deixa a gente tocar a bola e arrasta o jogo. E daí, quando a bola conseguiu chegar, a gente quer alguma coisa. O que fazer na volta? Cara, eu acho que assim, a volta de um Hernanes mais inteiro,
que a gente viu no segundo tempo, né? Eu vou tirar o Carneiro daqui, eu faço essa ligação, avanço o Igor para um falso 9 e tenho mais quebra das duas linhas. Esse é o caminho. Eu dependo menos, e daí eu passo a usar os laterais para este triângulo, para eu conseguir rifar menos a bola, para chegar mais perto do gol. Quem vai fazer gol? O falso 9. E daí tem um aspecto que eu acho que, se eu fosse pautar uma coisa nessa semana de treino, é finalização. Só pode só chutar. Precisa o mesmo. único que chutou foi o Hernanes. E não necessariamente o Hernanes é o único que chuta. O Anthony e o Everton Felipe tiveram... também chuta bem. O Anthony e o Everton Felipe tiveram oportunidades no jogo. O Everton Felipe teve uma no primeiro tempo, que ele chegou aqui na entrada da área, que ele tinha que dar uma bala. E ele escolheu a jogada errada. E o segundo tempo do Everton Felipe, ele ficou meio sozinho aqui. Ele tomou muita decisão errada, porque... excesso de solidariedade. Ele ia, girava, se perdia. Abrir um espaço, arrisca um chute, tenta alguma coisa. Um pouco sozinho também. Não vai para uma linha de... cara, às vezes é você que vai decidir. Abrir um espaço, arrisca. Foi fora, beleza. A tentativa é nobre, entendeu? Concordo. E eu acho que... Melhor errar tentando. E eu acho que a gente precisa tentar em Itaquera. Eu acho que não é o nosso jogo fechar a casinha e deixar o Corinthians vir. Até porque a característica dos caras, o próprio... Carilli, acho, falou na entrevista, que eles se fecham e deixam um chute a meia distância, porque eles acham que o Cássio garante lá. Tudo. Tanto que ele pegou no primeiro jogo. Só que uma bola dessa entra, cara. O título pode ser resolvido numa bola... Me lembra muito aquele chute do Raí de 91, aquele segundo lá gol. Lá de fora, pois é. Não, primeiro, né? Um de cabeça, um de cabeça, pênalti e de fora da área. 3-0, acho que uma das melhores atuações individuais que eu vi de um jogador de linha. Em uma final, talvez a melhor. São Paulo. Então, acho que é isso. Se você não concorda, se você vê outra coisa, pra ficar escrevendo Brenner, poupe meu tempo. Mas se tem outras visões aí, vamos nessa, é legal ver outras formas de organizar um São Paulo com algumas peças faltando. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste. Gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Continue se inscrevendo. Cara, a audiência do Resenha tá muito legal. Obrigado. Estão surgindo boas coisas aí pra gente. Continuem dando esse apoio. Valeu mesmo. Eu tenho 2 abraços aí. Um pro Edinano, que eu já tinha prometido, esqueci. Ele sabe quem é. Valeu, Edinano, pela força. E um outro é pro Dinho Ouro Preto, que teve no Morumbi. Ele falou, você manda abraço pra todo mundo, não mandou pra mim, seu tricolor faz tempo. Dinho, foi mal, esqueci mesmo. Toda semana aqui alguém me pede, eu acabei esquecendo. Um abraço. Rodrigo Junqueira, você viu que eu fui meio Ronaldinho Gaúcho, né? Olhou passando pro lado esquerdo, esse cara é monstro. Foi desconcertante esse drible no Dani. Já que você passou com tanta categoria, eu vou mandar aqui um abraço pro Diegão, lá da Orientação da Bilheteria, que também assiste e compartilha das ideias. Da barba. Ele mesmo. E realmente estava chateado com a situação. Ele falou que eu fiquei puto lá. Falou. E aqui um abraço especial pro Regis e pra Bia, que são torcedores do Tricolor lá de Curitiba, são fanáticos, realizaram o sonho de ir no Morumba. Boa. Ele nunca viu o Tricolor perder ao vivo em campo. Cara, pé quente. Então, Regis, Bia, um abraço. Bia, bem-vinda. Daniel Camps. Milhares. Tá precisando. Tá na hora. Então, São Paulinos de Dublin. O Raul Matheus me mandou uma foto. Eu vi 250 pessoas no bar. Na Irlanda. Parabéns. Impressionante. Parabéns. Eu sou fãzaço desses projetos, cara. Você animal. imagina você reunir 250 pessoas na Irlanda? E daí o Botafogo não reúne no Engenhão. O Schengen reuniu na Bahia, ele fica todo ciumentinho quando a gente fala de outros lugares com muita gente. Que o Schengen também já me cansa. Já? Não. O trabalho do Schengen, é muito ele bom. É o comandante das embaixadas. Eu acho as embaixadas um puta projeto legal, cara. Sou fã desses caras todos mesmo. Daí o pessoal de Connecticut e Nova York assistiram junto. Connecticut. Assistiram juntos também, juntaram a galera pra ver a final. Sotaque de São Francisco, né? Pois é. Você notou? Fazendo de fazendeiro. O Eduardo e o Bento de Belém, o Eduardo falou que
o Bento, uma criança, e ele se inspirou nas nossas formas de São Paulinidade para fazer com que o Bento se tornasse São Paulino, e deu certo. Então, lá de Belém, um abraço. O Aredson, lá de Atlanta, assiste a gente toda semana em Atlanta, tá 14 anos fora do Brasil. Atlanta City? Também sei. O pessoal do São Paulo Futsal de Sapeaçu, uma cidade do interior da Bahia, que jogam de São Paulo e assistem a gente também. Vê se ganha, hein? E o Khaled, cara, o Khaled, gente fina pra caramba. Encontrou... você não tava. Ficou esperando o Caio pra tirar uma foto nós. Foi sábado família. Caio deu o furo. Foi uma situação atípica, foi uma situação atípica, eu queria estar com a família nesse dia especial. Chorei, de verdade, chorei vendo o ônibus. Mas mesmo assim manda um abraço pro Khaled, então. Manda um abraço pro Khaled. Obrigado. Foi um dia inesquecível pra mim, emocionante. Desde o primeiro, e antes de você mandar o próximo, manda pras meninas do futebol feminino também, que 2 delas me pediram, sério mesmo. É mesmo? Sério mesmo. Eu tô até seguindo as meninas. Pras meninas do futebol feminino, o time do São Paulo engrenando. Orgulho das meninas. A Cristiane machucou. Hoje, a gente está gravando hoje, o Renato Neto, que é um colecionador de camisa, acompanha a gente faz tempo, sempre pergunta do resenha, hoje é aniversário dele, parabéns. Parabéns. Tem um alerta importante para todo mundo que é colecionador de camisa, tem um vendedor que chama Renan Pereira de Araújo. Esse cara é ladrão, esse cara aplica golpe com camisa de jogo. Então, se você está negociando com o Renan, até fiz print para mostrar, ele deletou o Instagram depois que a gente começou a expor, mas ele já deu golpe. Em 2015 ele foi preso por dar golpe de mais de R$1,5 milhão vendendo celular pela internet e não entregando. E agora ele está fazendo isso com camisa do São Paulo. Ixi, então, não sou eu, hein? Renan Pereira de Araújo. Se você procurar golpe celular no YouTube, você vai ver a matéria da primeira prisão. E por último, cara, um grande abraço pro Itagiba. A gente teve a honra de ter o Itagibão no programa do Caminho dos Ídolos. Itagibão nos deixou no sábado antes, o Minuto de Silêncio do Clássico foi em homenagem a ele. No placar apareceu o nome, tudo. Sentimentos da família. Um senhor que dedicou a vida ao São Paulo e acho que o grande legado é o Caminho dos Ídolos, que quando vocês forem lá, vocês podem lembrar na placa com o nome dele lá. Acho que o chorinho do fim do programa é em homenagem ao Itagibão aí. Beijo do Magro. Até a próxima semana.